Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma reunião nossa. A partir de agora, todos os nossos encontros serão ao vivo e a presença de vocês vai ser muito importante para que a gente consiga discutir melhor sobre os assuntos tratados, ok? E caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, podem me procurar e no final da aula a gente vai continuar também discutindo sobre o tema da aula em questão. Anteriormente, nós falamos bastante sobre Adam Smith. Nós estávamos conversando sobre como Adam Smith viu as perspectivas da economia naquela época. Como eu já mencionei para vocês, Adam Smith é o pai da economia, então foi um dos precursores, um dos primeiros economistas a analisar a economia de sua época. Então, até então, não se tinha nenhum economista que teve essa percepção que ele teve dos valores incluídos num produto produzido naquele momento. Então, era produzido um determinado produto e ele atribuía muito valor trabalho ao valor de venda desse produto, porque ele determinava que a mão de obra inserida, que o trabalho inserido naquilo, gerava o valor do produto. Agora, hoje, nós vamos ver sob a perspectiva de Thomas Malthus, que foi um dos precursores, ele veio depois de Adam Smith, como que ele percebeu a economia da época e como ele colocava tudo isso, ok? Vou compartilhar minha tela com vocês. Se der algum bug, paro novamente. Ok? Então, vamos lá para a nossa aula número 10. E hoje nós vamos analisar as teorias de Thomas Malthus, certo? Então, vamos lá. Então, Thomas Robert Malthus, ele viveu entre 1766 e 1834, e ele era filho de uma família de ingleses de posses. Então, ele não era um cara tão comum assim. Então, a família dele era uma família rica, uma família de posses da Inglaterra. Ele foi educado na Universidade de Cambridge, na Universidade de Cambridge, em 1805. E ele também foi nomeado como corpo docente da Faculdade da Companhia das Índias Orientais. E ele ocupou a primeira cátedra inglesa de economia política, onde permaneceu até sua morte em 1834. Então, a gente pode perceber que o Thomas Malthus, ele era uma figura importante dentro das universidades e dentro desses estudos de economia, e ele, na Inglaterra, naquele período, mesmo sua família era uma família de posses, então ele começou a analisar a economia desse período dentro da Inglaterra, ok? Então, ele era uma figura importante, era uma pessoa que estudava economia, tanto economia política, então todos os seus pensamentos eram muito relevantes para a época, então eram muito levados em consideração, tanto que até hoje a gente estuda os pensamentos de Thomas Malthus. Então, nesse período que ele viveu uma época um pouco tumultuada da economia. Então, se vivia intensos conflitos de classes, e suas obras vai refletir sua posição em relação a esses conflitos. Então, ele estava num momento em que esses conflitos de classes eram muito evidentes dentro da economia. Então, basicamente, suas obras vai tentar explicar um pouco e vai ter muito presente esse ponto de vista das economias de classes. Então, a Revolução Industrial trouxe um aumento muito grande da produtividade humana, sem precedentes na história. E a construção generalizada de fábricas e a disseminação do uso de máquinas constituíram a base mecânica desse aumento. Então, a Revolução Industrial facilitou e aumentou muito a produção nesse período, certo? E essas fábricas, com o uso de máquinas mecânicas, também auxiliou nesse crescimento de produção, que foi realmente uma revolução para o momento. Então, para canalizar essa capacidade produtiva da economia, para ter a criação desses bens de capitais, era preciso destinar uma parte relativamente muito menor dessa capacidade à fabricação de bens de consumo. Então, tinha-se sim a fabricação de bens de consumo, mas ela era um pouco menor. Então, a maioria da fabricação era criar máquinas para produzir e aumentar mais a capacidade dessas indústrias. Historicamente, em todos os casos em que a sociedade foi obrigada a suportar um nível de mera subsistência, para alguns dos seus membros, os sacrifícios sempre foram feitos pelos que tinham menos poder econômico e político. Então, note-se que
Das outras aulas, quando a gente estudou a história da humanidade, que a gente viu alguns períodos, as pessoas que tinham menor poder econômico, eles tinham, vamos se dizer, menor poder de opinião, menor poder de participação dentro da economia. Então, para que haja esse desenvolvimento, se sacrificou muito essas classes com menor poder econômico e menor poder político, que não tinha muita voz, não tinha muita presença dentro da economia. E o mesmo aconteceu dentro da Revolução Industrial na Inglaterra. A classe operária vivia perto do nível de subsistência. E em 1750, o seu padrão de vida, medidos em termos do poder de compra dos salários, deteriorou-se na segunda metade do século XVIII. Então, nesse período, não se tinha muito valor ao trabalho das pessoas, assim como Adam Smith já tinha percebido anteriormente. Então, ele percebeu que as pessoas deveriam receber salários em troca do seu trabalho. Mas, durante a Revolução Industrial, como essa classe ela não tinha, vamos dizer, poder econômico, poder político, ou portadores de terras, igual a gente viu, como eles não tinham nenhuma posição muito grande, eles não tinham como brigar para melhorar, ok? Então, no início da Revolução Industrial, essas pessoas viviam ao máximo de subsistência, somente para sobreviver mesmo. Então, os salários eram muito baixos, vamos dizer, a renda gerada, né, em troca do seu trabalho era muito baixa. Os relativamente pobres ficaram mais pobres simplesmente porque o país e sua classe rica e média ficaram, obviamente, mais ricos. Então, quanto mais havia acumulação de capital, quanto mais essas empresas produziam, essa classe mais baixa ficava relativamente mais pobre, porque eles se enriqueceram em cima da mão de obra dessa população um pouco, vamos dizer, com menos voz, que não podia falar, que não tinha muita opinião, e que a única forma dela sobreviver era oferecendo seu trabalho. Então, elas recebiam aquilo que se tinha. Então, o que ofereciam para o seu trabalho, elas recebiam, porque era a única forma delas de conseguir algum dinheiro, algum recurso para subsistência. Então, no exato momento em que os pobres estavam nas piores condições possíveis, a classe média estava com sobra de capital, que investia quase que integralmente em estradas de ferro e gastava em mobiliário, artigos domésticos e construções opulentas nas cidades. Ou seja, toda essa riqueza gerada não foi em prol de todos, a gente pode se dizer dessa forma, que os proprietários de terra, os capitalistas, geraram cada vez mais lucros para si, em cima da mão de obra do trabalhador, que cada vez menos recebia em troca. Porque eles sabiam que se essas pessoas não trabalhassem para eles, eles não iam ter nenhum tipo de renda e acabar não tendo condições de subsistência. Então, essas pessoas se submetiam a trabalhar nessas fábricas, nessas indústrias, para aumentar, vamos dizer, para ter um nível de subsistência. Nesse período, a gente vai ver também muitos casos de mulheres trabalhando a condições muito ruins mesmo, e crianças também trabalhando. Então, além de receber pouco por isso, não tinha condição de trabalho nenhuma nesse período. Então, a população mais pobre, eles colocavam crianças e colocavam mulheres trabalhando em situações muito rigorosas, para que eles, pelo menos, tivessem um pouquinho mais de melhora nas condições de vida naquele momento. No entanto, os custos em termos de menor consumo não eram de modo algum a única e talvez nem a menor dificuldade que a Revolução Industrial obrigou a classe operária a suportar. O novo sistema fabril destruiu completamente o modo de vida tradicional dos trabalhadores. Então, pelo novo sistema, sua única relação com o seu empregador era através do mercado impessoal, ou o elo do dinheiro. Eles perderam acesso a direito a meios de produção, tendo sido reduzidos a meros vendedores de força de trabalho, totalmente dependente das condições de mercado para sua sobrevivência. Então, note que anteriormente, quando a gente falava do sistema feudal, que as pessoas trabalhavam nas fazendas para um senhor feudal, e por mais que era para subsistência mesmo assim eles ainda tinham a proteção do seu senhor feudal, que a gente comentava. Com a queda do antigo império, lá no começo que a gente começou a estudar, que não se tinha um governo estabelecido, eles tinham o senhor feudal ainda como uma forma de
de proteção. Então, eles tinham a sua terra, começaram a produzir a mais, vender seu excedente. Então, as relações de trabalho anteriormente, que era tanto para subsistência quanto para proteção, começou a se tornar cada vez mais menos significativo. Ou seja, igual mencionado pelo autor, o único elo que tinha entre o empregador e o trabalho era o dinheiro, e no qual ele precisava oferecer sua força de trabalho para subsistência. Então, o que antes, sobre o nosso ponto de vista, já era ruim, essas condições de serventia, né, de servidão, tornou-se pior, porque nesse momento ele pagava pelo salário e não se importava mais com o trabalhador. Era a único elo, a única relação que se tinha, né, nesse período trabalhador com o capitalista, com o proprietário de terra, para quem ele trabalhava. Nesse momento que nós estamos falando da Revolução Industrial, então, basicamente, é com o dono de indústria, né, com o dono de fábrica, o dono de empresa, que é o capitalista, nada mais é o que detém o capital e consegue produzir cada vez mais com esse capital. Continuando aqui, então, na década de 1790 e no início da década de 1800, sua principal preocupação era com a inquietação dos trabalhadores, a principal preocupação de Thomas Malthus, e com os esquemas que estavam sendo defendidos por intelectuais radicais, com relação à reestruturação da sociedade, a fim de promover o bem-estar e a felicidade dos trabalhadores. Ou seja, vários intelectuais daquela época começaram a perceber que essa situação estava muito ruim para a população. Então, eles estavam já começando a ficar inquietos, já começou a gerar alguns, vamos dizer, alguns burburinhos entre os trabalhadores, de que se deveria melhorar aquela situação, e que tudo aquilo era uma coisa muito ruim para eles, e isso estava causando preocupação para Thomas Malthus. Então, como ele vinha de uma família rica, ele meio que defendia a classe dos capitalistas, dos proprietários de terra. Então, ele meio que dizia que essa situação da população era um sacrifício, que era necessário ter aquilo, para que os capitalistas, os proprietários de terra, aumentassem cada vez mais sua riqueza. E com isso, ele ia aumentar mais a produção, e a economia ia girar cada vez mais, sobre o ponto de vista de Malthus. Então, esses esquemas de melhorar a vida da produção, da população, só poderia tentar promover a causa dos trabalhadores em detrimento da riqueza e do poder das duas classes de proprietários, os capitalistas e o proprietário de terra. Então, ele acreditava que se melhorasse a vida dos trabalhadores, só ia diminuir, só ia ter o detrimento das classes dos capitalistas e dos proprietários de terra. Então, Malthus era defensor declarado dos ricos, e sua teoria da população serviu de arcabouço para defendê-los. Ou seja, quando ele cria a teoria da população, que a gente sabe que a população cresce em PG e os alimentos cresceriam em PA, em progressão geométrica e progressão aritmética, foi basicamente para defender essas duas classes, de capitalista e dos proprietários de terra. Por quê? Porque ele vivia, né? Vamos dizer, ele vivia nesse meio e ele cresceu nesse meio, então ele acreditava que era meio que natural que existisse uma classe inferior. Então era meio que natural e meio que preciso que existisse essa classe para que as outras duas classes se acedam cada vez mais, que cresçam cada vez mais. Então, em 1798, ele publicou sua obra, que é conhecida como Ensaio sobre o Princípio da População. Então, foi uma das primeiras obras escritas por Thomas Malthus, no qual ele analisa basicamente esse pensamento, no qual ele é tão conhecido sobre o princípio da população, sobre esse crescimento da população. Então, vamos lá. Então, nesse ensaio, havia dois temas dominantes que sempre eram ventilados. Então, tinham dois temas principais que foram conhecidos. O primeiro era o argumento de que, independente do êxito conhecido pelos reformadores em suas tentativas de modificar o capitalismo, a atual estrutura de proprietários ricos e trabalhadores pobres reaparecia inevitavelmente. Então, o que ele mencionava? Que essa estrutura, por mais que do sistema feudal, que nós analisamos em outros períodos, com o passar do tempo, isso não mudou. Sempre essa estrutura de que havia uma classe dominante e uma classe dominada, sempre houve. E que isso sempre iria reaparecer, era inevitável isso. E essa divisão de classes, segundo Malthus, era uma consequência inevitável da lei natural.
Então, ele dizia que essa divisão e que essas pessoas estavam ali era uma lei natural da economia, da forma que ela foi se transformando ao longo do tempo, e que isso naturalmente iria aparecer em algum momento, que não seria nada forçado, ou não seria uma classe dominante pelos proprietários de terra e pelos capitalistas, mas sim que isso sempre poderia acontecer em algum momento, era inevitável. E o segundo tema que estava sempre presente em sua teoria da população era que a pobreza e o sofrimento abjeto eram o destino inevitável da maioria das pessoas em toda a sociedade. Além do mais, as tentativas de minorizar a pobreza e o sofrimento, por mais bem intencionadas que pudessem ser, tornariam a situação pior e não melhor. Então, ele determinava que isso era um pouco de utopia desses pensadores mais radicais da época, de que tentar melhorar as situações dessa pessoa não ia adiantar muita coisa, e ela podia até piorar, porque as pessoas iam tentar brigar, iam tentar lutar para uma coisa melhor, e que isso não iria levar a lugar nenhum. Então, sempre que ele dizia esses dois pontos dentro da teoria dele, para ele explicar o crescimento da população, é que isso era uma lei natural, ok? Que sempre haverá, em algum momento da história, em algum período, a classe dominante e em cima da classe dominada, e que isso, tentar mudar essa situação, seria uma utopia, que isso nunca ia acontecer, tentar mudar, e que isso poderia até piorar a situação dessa classe dominada, segundo Malthus, tá, gente? Então, a teoria da população em que Malthus baseava, que quase todas as pessoas eram impelidas por um desejo quase insaciável de prazer sexual, e que, por isso, as taxas de reprodução levariam a aumentos em progressão geométrica, especificamente. A população duplicaria a cada geração. Então, quando a gente fala em crescimento geracional passado de uma geração para outra geração, Thomas Malthus diziam que esse desejo insaciável das pessoas iriam fazer que elas crescessem cada vez mais, que elas se multiplicassem. Tipo Gremlin, sabe? Que você joga água, brota um monte, basicamente isso. Então ele pensava que o quê? Que as pessoas iam cada vez mais ir crescendo, e que não teria uma forma de conter tudo isso. Então, por mais que ele esteja consciente de que com mais trabalho e melhores métodos de produção de alimento, o nível de produção de alimento poderia aumentar. Então, ele tinha essa consciência que se melhorasse a tecnologia e as formas de produção, essa produção de alimento iria alimentar essa população. E ele afirmava que era quase certo que os aumentos conseguidos em cada geração seria cada vez menor. Então, ele tinha essa consciência de que poderiam, sim, surgir métodos, né, e tecnologias diferentes que alimentaria toda essa população, e com o passar do tempo, as gerações seriam menores. Então, na melhor das hipóteses, ele achava que a produção de alimentos poderia aumentar em progressão aritmética. Então, por mais que ele tivesse essa consciência, ele acreditava que a proporção de uma para outra ainda era pequena, e que não seria possível essas pessoas realmente melhorarem de vida. Ou seja, a gente fala, vai acabar o alimento do mundo. Não, dentro de sua perspectiva, ele analisava que essa estrutura de que sempre haveria uma classe menos favorecida iria permanecer ao longo do tempo, que por mais que tivesse tecnologia, que por mais que as gerações foram ficando pequenas, com o passar do tempo, essas pessoas ainda permaneceriam nessa situação natural que ele mencionou anteriormente. Malthus também tinha um segundo esquema de classificação de controle populacional. Então, ele tinha os controles preventivos e positivos. Então, beleza, já que essas pessoas estão crescendo desenfreadamente, que não vai ter alimento para todo mundo e todo mundo vai ficar pobre, então vamos tentar resolver esse problema. Então, ele tinha dois pontos de vista que melhorariam. O preventivo seria uma redução na taxa de natalidade, que incluíam a esterilidade, abstinência sexual e controle dos nascimentos. Então, que as pessoas controlariam o nível de natalidade. Então, reduzindo o nível de natalidade, provavelmente a situação de pouco alimento seria menor. E os controles positivos, que aumentavam a taxa de mortalidade, ou seja, incluíam a fome, a miséria, as pragas e a guerra como um controle final e inevitável da morte pela fome. Ou seja, se as pessoas não se controlassem a taxa de natalidade, diminuíssem,
deixava morrer de fome, ou seja, mas falando de uma forma mais teórica. Então, que esses tipos de situações de fome, guerra, praga, fariam um controle também da natalidade. Então, sob o ponto de vista de Thomas Malthus, ou seria pela prevenção, ou pelas formas positivas, de que essas situações também seriam um controle da natalidade, um controle do número de pessoas que iriam aumentar a cada geração. Então, se morresse uma quantidade de pessoas, se a taxa de mortalidade aumentasse, essa regulação poderia também ser eficaz, ou reduzir a taxa de natalidade. Então, era um contrário do outro, ou aumenta a taxa de mortalidade, ou reduz a taxa de natalidade. Então, a população era sempre limitada por uma combinação desses controles, para ficar dentro dos limites da oferta disponível de alimentos. Então, ou reduz a natalidade, ou aumenta a taxa de mortalidade, então ficaria nesse equilíbrio para que houvesse oferta disponível para todo mundo. Então, se os controles preventivos fossem inadequados, os controles positivos seriam inevitáveis. E se houvesse uma insuficiência de doenças, guerras e catástrofes, a morte pela fome sempre controlaria o crescimento da população. Então, mesmo não conseguindo prevenir a taxa de natalidade, ele dizia que de uma forma ou de outra iria acontecer, porque muitas pessoas poderiam gerar doenças, poderiam gerar guerras, ou acontecer uma catástrofe, então isso também geraria uma forma de controle, ou se não houvesse comida para todo mundo, uma grande quantidade de pessoas iriam morrer de fome. Então, dentro da teoria de Thomas Malthus, ele acreditava que essas duas categorias ajudariam a equilibrar a quantidade de população, da população. Dentro dessa teoria da população, outro pensamento dele era a economia de trocas e conflitos de classe. Ou seja, por mais que as pessoas, que ele tentava dizer que existiria essas classes, a classe dominante e a classe dominada, houve conflito entre classes, porque essas pessoas não aceitavam e não queriam continuar dessa forma. Ou seja, para que eu pudesse sobreviver e para que as minhas gerações futuras, eu tenho que ou controlar a natalidade, ou eu tenho que aumentar a taxa da natalidade. Então, isso acabou gerando muito conflito. Até as pessoas, vamos dizer, que as pessoas não queriam se manter nessa situação. Então, durante e após a segunda década do século XIX, a preocupação de Malthus deslocou-se para o conflito entre duas classes antagônicas de proprietários, a classe dos capitalistas e dos proprietários de terra, porque seriam as classes que geraria cada vez mais produto, que geraria mais renda, que geraria mais o giro na economia. Então, na visão de Malthus, bastante condicionada pela cultura egocêntrica, que pensa só em si, só em uma classe, havia apenas dois estados na sociedade: o estado rude, não civilizado, e o estado civilizado. Entretanto, essa divisão de classe pressupunha não só uma sociedade de trocas monetárias e que produzisse mercadorias, como também uma sociedade em que a força de trabalho tivesse se transformado em mercadoria. Ou seja, esse estado, vamos dizer, o estado rude, que não era civilizado, seria o estado da classe mais baixa, e o estado civilizado seria dos capitalistas, dos proprietários de terra. E que se essa classe mais rude não produzisse nada, ou seja, não tivesse condições de produzir como os capitalistas, ou ter uma terra para gerar aluguel, elas teriam que transformar a sua força de trabalho como mercadoria. Por quê? Porque só assim ela conseguiria contribuir para a economia e reduziria o conflito entre as classes, já que, como mostrado anteriormente para ele, essa divisão de classes é natural e sempre iria ocorrer. O que não poderia ocorrer, no ponto de vista dele, é esse conflito entre as classes, tanto da classe mais baixa quanto das classes mais altas. Então, quando a gente olha do ponto de vista de Smith, quando ele examinou o capitalismo, do ponto de vista de produção, foi levado a adotar uma visão da economia baseada em conflito de classes. Quando ele examinou do ponto de vista de troca, ele foi levado a adotar uma visão de harmonia social. Ou seja, no ponto de vista de Adam Smith, quando se fala em produção, em aumento cada vez mais da produção, a gente tem uma economia baseada no capitalismo.
E essa economia seria num conflito de classes, porque sempre uma classe iria estar ganhando mais que a outra. E quando você fala em troca, você consegue ter uma visão de uma maior harmonia social, onde todo mundo teria um bem-estar econômico. Então, Malthus, embora estivesse de certo consciente dos conflitos de classes que caracterizavam a sociedade britânica, ele adotou um ponto de vista de troca ou da oferta e demanda. Consequentemente, ele pareceu que os conflitos existentes eram baseados na ignorância de como funcionava a economia capitalista. E o trabalhador que nada tem a vender, a não ser sua força de trabalho, ficará em melhor situação se puder encontrar um comprador, independente de quão baixo seja seu salário, do que morrer de fome. Portanto, toda troca é benéfica para o capitalista e para o trabalhador. Então, quando Adam Smith falou que se levasse essa visão de troca, teria uma maior harmonia social, Malthus falou assim, beleza, então para a gente reduzir o conflito de classes, vamos tentar fazer essa economia de troca. Mas essa economia de troca é feita quando o trabalhador oferece seu trabalho a um capitalista. Não importa se ele vai receber um salário só para matar a fome, mas está trocando. Então, teoricamente, vou evitar o conflito de classe. Como Smith, Malthus achava que a quantidade de trabalho contida em um produto era a melhor medida de valor. Ele também aceitava a teoria do valor baseada no custo de produção, ou seja, o valor atribuído a um produto determinaria os custos da produção, todos os custos para gerar, inclusive a quantidade de trabalho contido. E o preço natural era a soma dos salários, aluguéis e lucros. Quando cada um desses custos permitia que seus beneficiários recebessem a taxa de retorno normal sobre seu trabalho, sua terra e seu capital. Então, do ponto de vista de Adam Smith, Malthus concordava que o preço do produto era composto dos custos de produção mais a mão de obra inserida, e que o preço deveria somar aluguéis, lucros e salários para poder ser vendido. E em sua discussão na teoria do valor, baseada no custo da produção, diferia, porém, da de Smith em duas maneiras. Então, mesmo pensando de uma forma parecida a Adam Smith, diferenciava em dois pontos os pensamentos de Malthus. O primeiro é que ele via o trabalho como um único custo social de produção absolutamente necessário. Então, Malthus argumentava que os salários, os aluguéis e os lucros eram todos igualmente necessários. Então, o único custo social dentro do produto era o custo do trabalho. E ele era necessário, porque realmente era necessário ter um trabalho, a introdução do trabalho para produzir uma mercadoria. E, em segundo lugar, não achava que as forças de mercado da oferta e da demanda deslocariam obrigatoriamente o preço de mercado em direção ao preço natural. Então, ele não acreditava que essas forças do mercado, tipo a quantidade ofertada e a quantidade demandada, determinariam o preço do produto de mercado, como a Adam Smith pensava. Então, a Adam Smith tinha o preço do produto desse que a gente analisou, o preço natural, e tinha o preço do mercado, que é a quantidade de ofertado e demandado do produto. Mas Thomas Malthus não acreditava que esse preço de mercado faria caminhar em direção ao preço natural. Então, a produção era vista como uma troca de insumos produtivos. Cada classe tinha um insumo diferente, mas igualmente necessário. Malthus gostava de referir-se a uma loteria, em que só alguns cabiam, por acaso, a propriedade do seu próprio trabalho, ao passo que outros cabia a propriedade do capital e da terra. Então, era como se fosse uma loteria. Se você ganhasse na loteria para ter capital ou terra, você ganharia muito bem. Senão, você tinha que oferecer o seu trabalho como forma de ganhar salários. Toda classe só possuía um tipo de mercadoria. E cada uma delas tinha de ser remunerada para dar permissão para o uso de sua mercadoria na produção. Portanto, não é correto identificar, como fez Adam Smith, o lucro do capital como uma dedução do produto de trabalho. O aluguel dos proprietários de terra como algo que também constituía remuneração pela sua contribuição pela produção. Então, ele não acreditava que os lucros do capital também seriam uma dedução do trabalho, ou seja, que o lucro gerado para o capitalista ou o proprietário de terra, assim como dizia Adam Smith, geraria uma remuneração, um lucro maior para o capitalista. A justificativa de Malthus dos lucros como retorno sobre uma contribuição produtiva do capitalista era simples.
Os operários podiam produzir mais quando tinham instrumentos e máquinas do que quando não tinham. Isso aumentava a produtividade e ocorria porque os capitalistas permitiam que seus instrumentos e suas máquinas fossem usados. Então, notem que, mesmo ele concordando com muitas teorias de Adam Smith, ele coloca que, beleza, a mão de obra melhor é parte básica da produção, mas se não tivesse máquina, não tivesse instrumentos necessários, essa produção não ia aumentar. Então, eu não posso dizer que o trabalho vai melhorar no lucro, e sim as máquinas melhoram no lucro, ok? Então, portanto, ele acreditava que Smith estava errado, e os capitalistas realmente contribuíam para a produção. Malthus desconsiderou o argumento de Smith de que os instrumentos e as máquinas eram simplesmente a representação no presente de trabalho passado. Ou seja, ele não acreditava que as máquinas eram também feitas a partir da mão de obra do homem, assim como Smith. Porque se existiu uma máquina, existiu um homem trabalhando que viu que se fizesse aquela máquina, iria aumentar a produtividade, certo? E ele desconsiderava isso. Ele desconsiderava que só haveria máquina se houvesse capital para comprá-la. E que os lucros viriam não pela inserção do homem, não pela mão de obra do homem, e sim pela quantidade de máquinas que facilitariam o trabalho do homem. Então, com isso, aumentaria a produção. Que a gente acaba acarretando nessa teoria da superprodução de Thomas Malthus. Então, ele analisava que os preços de mercado não iam tender ao preço natural, ou seja, a oferta e a demanda não levaria ao preço natural do produto, dado o que a gente falou sobre a mão de obra. O valor é o próprio preço de mercado, ou seja, o valor do produto vai ser o preço do mercado, que é o preço que eu estarei vendendo. A oferta total seria igual à demanda total, apenas se todas as classes gastassem toda a sua renda. Ou seja, se todo mundo, todas as classes gastassem sua renda, tudo aquilo que era ofertado seria consumido, na visão de Thomas Malthus. Então, ele pensava que os trabalhadores gastavam toda a sua renda, vamos dizer, na alimentação, na forma que, para sua subsistência. Os proprietários de terra gastavam também toda a sua renda, porque todo o aluguel gerado com o arrendamento das suas terras, ele gastaria, e os capitalistas não gastavam toda a sua renda, e ainda investiam para aumentar a produção, ou seja, os capitalistas pagavam aos proprietários de terra para usar a terra, e os proprietários de terra gastavam toda a sua renda. Os trabalhadores também era necessário gastar toda a sua renda. Então, tudo aquilo que o capitalista ofertava era consumido. E ainda sobrava um valor para ele. Ou seja, ele não gastava toda a sua renda e ainda ele conseguia investir para aumentar a produção. Então, com o investimento do capitalista em máquinas, ele conseguia aumentar a produção. Resultado: insuficiência da demanda, superprodução. Ou seja, tudo isso ia acarretar em superprodução. Queda no preço e queda na produção, e por consequência, queda no emprego. Então, tudo isso que ele acreditava podia acarretar numa superprodução, ou seja, porque as pessoas iriam gastar toda a sua renda e ia as pessoas, né, deixa eu pensar que eu vou falar. Então, como os capitalistas cada vez mais iriam produzir muito, a insuficiência de demanda não ia ter demanda para toda essa produção. Então, ele ia produzir cada vez mais, sendo que não tinha pessoa suficiente para consumir. E no longo prazo, isso ia acarretar na queda dos preços, diminuir a produção, porque ele já ia ter um excedente de produção, e também uma queda no emprego. Por quê? Porque com menor consumo, menor produção, há o desemprego, porque não precisa ter tantas pessoas empregadas. Então, dentro desse ponto de vista do Thomas Malthus, acabaria gerando a teoria da superprodução. Além de tudo isso, visando na questão dos investimentos, ele seria limitante ao crescimento permanente dos investimentos. Por quê? O tamanho da classe trabalhadora, ou seja, o aumento dos salários e a redução dos lucros, e novas tecnologias iriam diminuir a demanda por trabalho. Ou seja, se cada vez mais investisse em tecnologias, em máquinas, a demanda por trabalho ia ser menor, porque para operar uma máquina precisa de uma pessoa, mas para fazer aquele trabalho precisava de várias. Então, essas tecnologias iriam diminuir a demanda por trabalho, limitando,
por consequência, o mercado, assim a oferta tende a crescer mais do que a demanda. Ou seja, ele ia aumentar o salário das pessoas que estariam trabalhando e reduzir os custos. Então, com esses investimentos, daria para equilibrar essa questão da superprodução. E a necessidade de redistribuir a renda para garantir a demanda dos trabalhadores. Ou seja, mesmo que aumentasse esses salários deveriam ser redistribuídos da melhor maneira, porque só assim os trabalhadores poderiam demandar e comprar os produtos oferecidos. Ok? Deixa eu voltar aqui com vocês. Então, ela tem que Thomas Malthus, ele diverge em muitas situações de Adam Smith, porque ele pensa basicamente no capitalista. Então, ele pensa que o quê? Que os capitalistas, os proprietários de terra, eram aqueles que gerariam mais desenvolvimento para a economia, porque teria mais produção. Então, quanto maior a produção, maior o desenvolvimento de uma economia. Novamente, ele dizia que as classes sociais era uma situação natural e que em diversos momentos da história foi percebido, e isso iria sempre ocorrer, que isso era uma lei natural, e que esses trabalhadores, era a única forma deles viverem, para eles terem a subsistência, era eles poderem oferecer sua mão de obra como trabalho. Então, basicamente, a teoria de Malthus de que a população cresceria a uma quantidade maior do que a quantidade de alimentos, basicamente deriva da produção, ou seja, as pessoas ofereciam seu trabalho, não ganharia tanto para isso, e com o passar do tempo, essas pessoas iriam se reproduzir de uma forma muito grande, e que se não houvesse ao contrário, né, redução da taxa de natalidade e aumento da taxa de mortalidade, dificilmente abasteceria toda essa população, e que essa pobreza, e que essa divisão de classes seriam permanentes. Ok, pessoal? Eu vou continuar com o pessoal aqui discutindo um pouco sobre esse material. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procurem. Não esqueçam de fazer as atividades no final, tá, da aula. E, para quem não assistiu ao vivo, fazer um resuminho e me mandar para garantir a presença. Ok? Boa noite, pessoal, e até mais.